Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus esteja presente na vida e no coração de cada um de nós, iluminando e abençoando este nosso final de semana, este dia 21 de outubro de 2023, esse sábado da 28ª semana do Tempo Comum. Abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo tirado de Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, que Deus esteja presente na vida, no coração, na alma e na consciência de cada um que aqui nos ouve. A gente faz isso porque pensamos que é uma obrigação e uma responsabilidade da gente dizer sempre alguma coisa para os nossos paroquianos. É claro que há muita gente falando na internet e é claro também que vai chegar um momento que a gente vai escolher a quem ouvir, né? Vai chegar um momento que a gente vai prestar atenção a quem nós vamos ouvir. Apesar que há momentos que é bom a gente ouvir com quem a gente não gosta, né? Isso nos ajuda a compreender a lógica daqueles outros, por mais que a gente não agrade, mas é bom a gente saber também o que os outros andam falando, até para a gente compreender um pouco melhor sobre esse mundo em que nós vivemos, né? O Evangelho de hoje é um Evangelho interessante, rico. Nós estamos em Lucas. Lucas é o Evangelho que dá atenção a Maria, que é o Evangelho da fração do pão, mas principalmente é o Evangelho da misericórdia. Enquanto Mateus dá muita atenção à justiça, à prática da justiça, Marcos está querendo dizer quem é Jesus, Lucas é o evangelista da misericórdia, aquele que mostra Deus como Pai misericordioso, que vai nos acolhendo em todas as nossas realidades, que vai nos acolhendo em todos os nossos momentos. Então Jesus disse aos seus discípulos agora, e o que ele fala? Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. O que Jesus está querendo dizer é que a gente vai ter dois momentos. Um é a gente falando para o mundo a respeito da fé que eu tenho em Jesus. E a outro momento é Jesus falando para os anjos de Deus aquilo que Jesus conhece a meu respeito. Aquilo que Jesus reconhece que eu estou fazendo. Então o que Jesus está dizendo para os discípulos, olha, se vocês derem testemunho para o mundo, eu farei o mesmo com vocês diante dos anjos de Deus. Se vocês anunciarem o reino de Deus, eu vou falar para Deus aquilo que vocês fizeram. Por isso Jesus diz, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos. Mas aquele que renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então há outra contrapartida também. Aqueles que negam Jesus, Jesus também dirá, não os conheço, não tenho a mínima ideia quem são. Esses eu conheço. Então Jesus está assumindo uma postura de nos apresentar ou não aos anjos de Deus. O que depende disso é o que eu vou falar dele para o próximo. Não é o que eu vou falar com ele, o que eu vou falar de Jesus para o outro. Essa é a lógica da frase. A frase está querendo dizer, o que você falar de mim para o outro
viu? Isso vai definir o que eu vou falar de você para os anjos de Deus. E é essa relação interessante e bonita do Evangelho, tá? Então, se você falar de testemunho, eu vou falar o mesmo. Mas se você me negar, eu também vou dizer o mesmo para Deus. Não te conheço, não tenho a mínima ideia quem seja, se vira, não tem nada a ver com esse cara aí não. E aí continua. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. E aí é muito interessante essa frase, porque Jesus está querendo dizer, olha, você pode falar mal de mim, não tem problema não, viu? Você pode falar mal de mim, não tem problema não, viu? Eu aceito você falar mal de mim, viu? Será perdoado. Agora vem a frase mais complicada. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Essa frase deu muita confusão no decorrer do tempo da história, porque o que é pecar contra o Espírito Santo, né? Alguns acham que é umas bobagens, não fui na missa domingo porque eu estava doente, internado, então pequei contra o Espírito Santo. Isso é fé infantil, né? Isso é falta de clareza da maturidade da fé, e falta de maturidade de fé também. Pecar contra o Espírito Santo, aí eu tenho que lembrar o que aconteceu um pouquinho antes. Um pouquinho antes, Jesus foi acusado de ser Beelzebul, o príncipe dos demônios. É por causa de Beelzebul que você expulsa os demônios, viu? E Jesus diz, olha, reino dividido não tem futuro não, viu? Mas a acusação que fizeram de Jesus é colocar Jesus e o Beelzebul, ou o príncipe dos demônios, em pé de igualdade. E dizer que Jesus expulsa os demônios sendo um demônio. Isso é pecar contra o Espírito Santo. É você qualificar e colocar na mesma categoria Jesus e o demônio. Então Jesus é o demônio, é o Beelzebul, o príncipe dos demônios. Isso é pecar contra o Espírito Santo. Isso não tem perdão. Chamar Deus de demônio não tem perdão. Colocar o demônio e Deus no mesmo pé de igualdade não tem perdão. Você pode até falar mal de Jesus, não tem problema não. Você pode falar até mal de mim, não tenho problema com isso não. Mas me chamar de demônio, não. Colocar eu e o demônio no mesmo pé de igualdade, não. Então, aqueles que falarem mal de mim serão perdoados, mas aquele que falar que eu sou demônio, não. Porque Jesus foi acusado de ser príncipe dos demônios um pouquinho antes. E aí, depois da segunda, última orientação, Jesus vai preparando os discípulos para as perseguições, para as dificuldades, para os conflitos, para aquilo que é o difícil de anunciar o reino de Deus. Antigamente, a anunciar a Deus havia a rejeição, né? Os que eram contra, né? Aqueles que não queriam saber, né? O difícil de hoje é porque a atitude hoje não é de rejeição, é de ignorância. O pessoal não quer saber de rezar, as pessoas não querem saber de Deus. Deus é desnecessário. É aquilo que o filósofo Heidegger dizia, né? Não me assusta a ausência de Deus. O que me assusta é ninguém se importar com a ausência de Deus. Eu não me assusto com o fato de Deus estar ausente. Eu me assusto com o fato de que ninguém se importar com a ausência de Deus. Ninguém está pouco se lixando se Deus está ou não está presente. Ou poucas interesse no mundo religioso. Por isso Jesus agora vem. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados com o que devereis dizer, ou que direis, pois é esta hora que o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Então agora nós temos esse auxílio. É o Espírito Santo que nos ajuda a dizer alguma coisa em situações de ameaça. É o Espírito Santo e por isso ao falar alguma coisa é necessário rezar. É aquilo que muitas vezes nós, os padres, a gente acaba tendo uma vida tão corrida que a gente não consegue rezar antes da missa. A gente não consegue desacelerar antes da missa. A gente não consegue se preparar um pouco melhor do Evangelho antes da missa, porque é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, e a igreja vai inventando mais coisa, e mais reunião, e mais encontro, e mais não sei o quê, e mais documento para seguir, e mais não sei o quê, e mais plano, e não dá. A gente, primeiro, a gente não consegue fazer toda essa trenheira que a igreja pede, né? Segundo, é uma coisa tão inchada que cria se a gente for levar a sério tudo que a igreja pede, movimentos, conduta, comportamento
catecismo, no direito canônico, a gente não dá conta, a gente fica doido. Então peçamos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, nos fortaleça na fé. Um abraço e até mais.